Existem tampões de ouvidos profissionais e fones de ouvidos externos que isolam os barulhos e podem oferecer para você horas de silêncio, mesmo com a Terceira Guerra Mundial acontecendo na sala. Já para quem precisa de um barulhinho, vai precisar de um pouco mais de testes. Talvez o ideal seja o barulho de uma cafeteria, que se você não puder frequentar, já existem até vídeos no YouTube e streamings que imitam o som. Aliás, os seus grandes aliados são os streamings. Lá você encontra playlists inteiras e gratuitas de ruído branco, sons da natureza, sons de chuva, os meus preferidos, até entender o que ajuda a fazer você entrar no clima. E existem aqueles que gostam de música. Inclusive, muita gente já está condicionada a se concentrar quando coloca os fones de ouvido. Você vai entender quais músicas são as boas para trabalhar. Só tome cuidado para não ficar ouvindo suas músicas, cuja letra você ama e vai ficar cantando. Dê preferência aos instrumentais ou às músicas que não te distraiam. Já existem na internet playlists inteiras como Foco para Estudar, Foco para Trabalhar, desde música clássica, passando por instrumental e até eletrônica. Quando você tiver uma tarefa extremamente operacional para fazer, como fechar envelopes, limpar a mesa, organizar pastas, ou que não exige muita atenção, pode liberar o seu top 100 e cantar mentalmente. A música pode motivar e dar energia para as tarefas que seriam um tédio. E o mesmo vale para os podcasts, que continuam alertando, podem desconcentrar você da tarefa. Dê preferência para eles para tarefas físicas e domésticas, como pendurar roupa, lavar louça, passar aspirador na casa, etc. De qualquer forma, já deu para perceber que fones de ouvido ajudam as 3 categorias, não é mesmo? É sempre útil para o seu foco tê-los na mesa, porque ajudam a bloquear barulhos de colegas de trabalho espalhafatosos, vizinhos barulhentos ou da reforma ou construção do prédio ao lado. Eu especialmente gosto de fones de ouvido externos, Bluetooth. Eles bloqueiam o barulho e você não fica preso a fios. Cuide dos seus olhos. Enxergar é muito importante e estar com a visão prejudicada pode piorar o seu foco, porque só para conseguir acompanhar as letrinhas na tela, você pode estar gastando toda a sua energia. Cuide da saúde dos seus olhos, sempre que possível. O mundo está inundado por lâmpadas fluorescentes, emissoras de luz azul e dispositivos eletrônicos, por telas de computador e telefone. E caso você tenha muito contato com telas, visite seu oftalmologista regularmente e converse com ele sobre óculos protetores de luz azul. A fadiga visual digital é um problema comum, principalmente a partir da geração millennial, que trabalha majoritariamente no computador. O contato dos olhos com o computador gera 2 problemas mais comuns. Um deles são os olhos secos, causado por falta de piscar. Quando você olha para uma tela, fica tão envolvido que se esquece de piscar. A taxa de piscada vai de 15 vezes por minuto a 5 ou 7 vezes por minuto, explica o Dr. Gardner em um artigo da Harvard Medical School. Se você não piscar o suficiente, seus olhos secarão, causando visão embaçada e desconforto. O outro problema de ficar olhando para a tela por muito tempo é a fadiga ocular, que pode resultar do foco em uma tela sem a prescrição de óculos adequada. Sempre que você se esforçar para ver algo, talvez precise de óculos de leitura e tenha resistido a usá-los por ter dor de cabeça. Você pode exaurir a capacidade de concentração de seus olhos, diz o Dr. Gardner. Algumas pesquisas até sugeriram que o cansaço visual pode resultar da dificuldade de focar no texto e nas imagens, em particular nas telas de computador, uma vez que são feitos de pixels, que criam bordas desfocadas. Outra questão é tentar adaptar a luz do seu local de trabalho para ser o mais confortável possível para os olhos. Tente trabalhar em locais com boa iluminação natural, se você puder. É chocante a quantidade de energia que gastamos apenas por estar sob uma luz ruim o dia todo. Tente mover o seu computador para longe da luz artificial, em direção a uma janela, e veja como se sente no final do dia.
Também vale a dica sempre útil de reduzir o seu tempo no telefone. A luz azul das telas antes de dormir atrapalha a capacidade do corpo de regular a melatonina, seu principal hormônio do sono. Coma muitas vezes ao dia e evite ultraprocessados. Quase tudo que comemos é convertido pelo nosso corpo em glicose, que fornece a energia que nosso cérebro precisa para ficar alerta. Quando estamos com pouca glicose, temos dificuldade em manter o foco e a nossa atenção se desvia. Isso explica por que é difícil concentrar com o estômago vazio. Nem todos os alimentos são processados com a mesma velocidade. Por isso, é interessante pensar nessas 3 dicas. Não deixe a glicose cair demais na hora do almoço. Você terá um desempenho melhor comendo ao longo do dia. Picos e quedas do açúcar no sangue são ruins para a produtividade e para o cérebro. Tente comer refeições menores e mais frequentes. Para manter o ritmo de alimentação, tenha lanches saudáveis perto de você. É bom ter alimentos ricos em gordura saudável e proteína, como amêndoa e uma seleção de barras de proteína ao lado do computador. Ter frutas no escritório ajuda você a lanchar comidas que dão energia de verdade. Pesquisadores comprovaram que quanto mais frutas e vegetais as pessoas consomem, até 7 porções ao dia, mais felizes, engajadas e criativas elas tendem a ser. Essas são algumas dicas que você pode seguir para fazer o seu foco ser um animal mais fácil de domar ao longo do dia. Elas funcionam com pessoas que conseguem entender suas prioridades e a única coisa que precisam fazer, ou seja, pessoas como você, que passaram pelos últimos capítulos. Por quê? Acredite, não existe quantidade de amêndoas e ruído branco no mundo que possam salvar uma pessoa sem presença e autoanálise. Foque nisto. Seja consciente com as redes sociais. Passe o menor tempo possível nelas. Lembre-se, nas redes sociais o produto é a sua atenção. Ou seja, eles brigam pelo seu foco e você precisa dele. Não leve mais o telefone para o quarto. Tenha períodos offline. Tenha um espaço de trabalho limpo e organizado. Entenda que tipo de ruído ajuda sua concentração. Silêncio total, ruídos ambiente ou música. Cuide da sua visão, especialmente se você tem muito contato com telas. Escolha comidas in naturas ou minimamente processadas e faça pequenas refeições ao longo do dia para não ter queda de glicose. Capítulo 8. Compartilhando seu objetivo, cercando-se de pessoas que ajudam na jornada. Parta da complexidade para a simplicidade, com menos peso em suas costas. Muito possivelmente você irá mais longe. Você provavelmente passou muito tempo sozinho ao fazer as reflexões e montar o plano de vida e as listas dos últimos capítulos. O autoconhecimento é um trabalho solitário na essência. Mas eu aposto que em diversos momentos você conversou com alguém sobre seus objetivos, vontades, sonhos e aspirações. Um amigo próximo, um cônjuge ou um parente. Você deve ter comentado sobre o livro que estava lendo ou o plano que pensou em ter. A verdade é que os seres humanos não sabem sonhar sozinhos. Nós precisamos dividir o que passa pela nossa mente, compartilhar nossos planos, porque temos uma necessidade intrínseca de nos comunicar. Pense nos sonhos que você já atingiu e naqueles que deixou pelo caminho. Provavelmente, as coisas das quais desistiu foram as que menos compartilhou com quem importava na sua vida. Sonhar sozinho dificilmente frutifica. Nós precisamos de outras pessoas para nos apoiar, nos ajudar a elaborar o que realmente queremos e para contrapor nossas ideias. Nós não funcionamos muito bem quando estamos sozinhos, nem mental, nem mesmo fisicamente. Na verdade, não podemos confundir solitude com solidão. Na solitude, é bom estar sozinho e fazer silêncio. É uma prática necessária para a manutenção da nossa saúde mental e extremamente positiva. Ao contrário da solidão, que é quando temos uma grande ausência de vínculos e de intimidade com outras pessoas, que pode ser considerada o grande mal da nossa época.
Quem pratica a solitude, em geral, precisa de momentos sozinho e em silêncio consigo para recarregar as energias. Seja lendo um livro, tomando um banho longo, passando uma manhã caminhando na praia, porque é bom estar sozinho quando estamos com nós mesmos. Mas não por períodos prolongados e sem a opção de conexões de diversos níveis, desde superficiais até íntimas com outras pessoas. A solidão, de fato, pode ser tão avassaladora que já é reconhecida por diversos órgãos como um problema de saúde pública. Tanto que o Reino Unido criou em 2018 o seu próprio Ministério da Solidão, uma iniciativa governamental para ajudar as pessoas que estão sofrendo de solidão a encontrar comunidades e atividades que melhorem suas rotinas. A solidão, argumentou o governo britânico ao criar o ministério, é um risco para a saúde física e mental, trazendo prejuízos para toda a sociedade. E não são só os britânicos que estão solitários. Se você também se sente desconectado das pessoas, sozinho, ansioso, por sentir que não compartilha sua vida com ninguém, apesar de estar conectado o tempo todo por diversas redes, fique tranquilo, que pelo menos nesse ponto você não está sozinho. Piadinhas à parte. Se você riu quando pensou que o Reino Unido gasta parte do seu orçamento anual combatendo a solidão, saiba que a iniciativa ganha cada vez mais adeptos. Atualmente, a Alemanha e o Canadá também estudam como fazer os seus próprios órgãos de combate à solidão, julgando ser uma das necessidades principais de seus cidadãos. A solidão é inclusive um dos fatores para as doenças crônicas e morte prematura. As pessoas com laços sociais mais pobres tendem a desenvolver alcoolismo, doenças cardiovasculares, depressão, entre outros problemas. Acho que deu para entender que você precisa dos outros para viver. Mas a solidão, além de fazer mal para a saúde, pode ser o maior obstáculo para que você realize seus sonhos. E enquanto nossa vida comunitária desaparece a cada ano, não temos as atividades em grupo com vizinhos ou congregamos em igrejas como nossos avós faziam. As redes sociais ainda agravam mais a nossa situação, uma vez que pesquisas já comprovaram que, em vez de cumprir a sua função principal de encurtar distâncias, elas só pioram o sentimento de solidão. Estamos isolados, mais do que fisicamente, emocionalmente, e isso está nos impedindo de ter mais força de vontade, motivação e apoio para conseguir persistir os nossos sonhos. Boa parte da nossa procrastinação tem a ver com isso. Nos sentimos sozinhos e abrimos o telefone para mandar uma mensagem para alguém. Ver o que nossos amigos estão postando nas redes. E nossa ânsia de contato se torna um jogo de imagens, de comparação, tendo o efeito de nos deixar ainda mais sozinhos. O autor best-seller internacional de desenvolvimento pessoal, Brian Tracy, afirma que aprender como desenvolver e manter relacionamentos humanos de qualidade pode fazer mais por sua carreira e por sua vida pessoal do que qualquer outra coisa que você realizar. Nós precisamos dos outros, porque quem sonha sozinho, em geral, realiza muito pouco. Você pode confirmar isso vendo qualquer entrevista de grandes empreendedores ou CEOs. É comum que eles respondam que sua rede de contatos é o maior ativo que eles possuem. E para conseguir fazer algo realmente relevante, você vai precisar de outras pessoas. E até de grandes redes de pessoas que se entendem e conseguem cooperar umas com as outras para o bem comum. E o melhor de tudo é que laços fortes de empatia e amizade sempre acontecem dos dois lados. Você pode ser apoiado e apoiar também, e assim todo mundo ganha. Talvez você esteja vendo esse capítulo com o cinismo de alguém que já tem uma certa idade e provavelmente já teve sócios. Quem já esteve em uma sociedade provavelmente foi do céu ao inferno e comprovou que nem sempre estar junto é motivador. Mas a verdade é que qualquer objetivo é mais fácil de atingir se você tem boas pessoas à sua volta. Força de vontade, como já discutimos, é um animal arisco, mas com um grupo ou simplesmente um parceiro muito legal, fica mais fácil de domar esse leão.
Pense em todas as vezes que você precisou fazer um trabalho em grupo e como isso uniu você e a seus colegas de escola. Ou fazer academia era muito mais legal com seu melhor amigo do que sozinho. Ou quando seu carro enguiçou no caminho das férias de final de ano e você agradeceu aos céus que seus irmãos estavam ali para esperar o guincho com você. Estar acompanhado é parte da nossa natureza, e o sucesso depende de quem está ao seu lado quando o carro enguiça. É alguém que apoia? Que faz piada? Quem tem o número do seguro na descagem rápida? É uma mistura dos três? Hemingway já disse em sua célebre frase que quem está ao seu lado na guerra importa mais do que a própria guerra. Dando uma dica do que vamos falar aqui. Para estar lado a lado, ajudar, cooperar mutualmente, enfim, viver o idílio do trabalho em grupo que todo mundo se entende nessa guerra que é a vida moderna. Você precisa de uma tonelada de empatia. O poder da empatia. Foi Buda quem disse que, ao cuidar de si mesmo, você cuida dos outros. Ao cuidar dos outros, você cuida de si mesmo. E acho que, para começar a falar de empatia, precisamos sair de alguns lugares comuns deste termo. Como quase tudo que é bom, a empatia também foi cooptada por todo tipo de discurso de coaching e gurus de negócios. E mesmo com tantos textos e vídeos sobre isso, ainda é difícil para a maioria de nós definir como a empatia funciona e como nós podemos ser mais empáticos sem nos perder no caminho. A especialista em vulnerabilidade Brené Brown define bem a diferença entre simpatia e empatia, colocando como ponto central que a empatia gera conexão, enquanto a simpatia gera desconexão. Brené cita em um estudo que elencou 4 elementos básicos da empatia: a habilidade de ter a perspectiva do outro, não julgar, reconhecer emoção em outras pessoas e comunicar isso. Empatia é basicamente sentir com o outro. Já a simpatia é falar que você sente muito e tentar mostrar o lado bom de situações péssimas que a outra pessoa está vivenciando. Em geral, demonstrações de simpatia não ajudam em nada nos momentos difíceis, porque o que efetivamente nos ajuda é a conexão com a outra pessoa, mesmo que ela não tenha uma resposta para os nossos problemas. A empatia permite que as pessoas criem relacionamentos formados com base na confiança, e é uma habilidade essencial para um bom líder, seja ele o líder de uma família, de uma empresa ou de um grupo de amigos. Empatizar nos ajuda a entender como ou por que os outros reagem, e assim não levamos tudo o tempo todo para o pessoal, e conseguimos garantir que vamos responder adequadamente às questões dos nossos relacionamentos. Em um artigo da Harvard Business Review, o jornalista científico Daniel Goleman explica que existem 3 tipos de empatia. Empatia cognitiva, a capacidade de compreender a perspectiva da outra pessoa. Empatia emocional, a capacidade de sentir o que a outra pessoa sente. Preocupação empática, a capacidade de sentir o que a outra pessoa precisa de você. A empatia cognitiva tem uma natureza investigativa, de quem quer aprender e entender ao máximo o que acontece com o outro. E mesmo que não seja sentido, é racionalizado, porque ela é resultado da autoconsciência. Isso significa que podemos escolher focar em outra pessoa para compreender melhor o que ela está sentindo. Já a empatia emocional, segundo Goleman, se origina de partes remotas do cérebro, abaixo do córtex. A amígdala, o hipotálamo, o hipocampo e o córtex orbitofrontal, que nos permitem sentir rápido sem pensar profundamente. Essas partes nos sintonizam para sentir o que o outro está sentindo, e assim sentimos literalmente a dor do outro. Nosso padrão cerebral liga-se ao dos outros quando os escutamos contarem uma história emocionante, por exemplo. Ou sentimos vontade de chorar ao ver outra pessoa chorando. Goleman ainda explica que o acesso à nossa própria empatia emocional
depende da combinação de dois tipos de atenção. Um foco concentrado em nossas próprias ideias, dos sentimentos de outra pessoa, e uma ampla conscientização do rosto, da voz e de outros sinais externos da emoção do outro. Você precisa se conhecer muito bem e focar em outra pessoa para sentir o que ela sente. A preocupação empática, por sua vez, está relacionada à empatia emocional. É sentir não apenas o que as pessoas sentem, mas entender o que elas precisam de nós. É o que esperamos do médico, do cônjuge e muitas vezes do líder ou do chefe. É aquilo que vemos na maioria das mães, que conseguem decifrar o que o choro do bebê significa em poucos segundos. Não por acaso, Goleman explica que a preocupação empática tem suas raízes no sistema que obriga a atenção dos pais aos filhos. O centro cerebral dos mamíferos naturalmente é atraído para crianças e bebês. Não conseguimos parar de observá-los. Ele ainda completa o artigo mencionando que as pesquisas sugerem que, à medida que as pessoas sobem na carreira, a capacidade delas de manterem relações pessoais vai sendo prejudicada, o que pode ser resultado de a empatia gerar sentimentos ambíguos. Ao mesmo tempo que nos sentimos bem, podemos ficar vulneráveis ou sofrer junto com quem está sofrendo. Em contrapartida, Daryl Cameron, professor assistente de psicologia e pesquisador associado do Rock Ethics Institute da Penn State, nos dá uma pista sobre essa recusa que temos à empatia. Ele se dedica a entender quando, como e por que as pessoas optam por evitar a empatia em suas vidas diárias e porque algumas pesquisas sugerem que a empatia está diminuindo com o passar dos anos. Uma análise de dados de pesquisa de 2010 descobriu uma queda de 40% na empatia, que estudantes universitários declararam ter entre os anos 1970 e o início dos anos 2000. Cameron disse que seu trabalho sugere que as pessoas que optam por evitar sentir empatia podem fazê-lo porque é simplesmente difícil. É um trabalho árduo se colocar no lugar do outro, ainda mais em uma sociedade altamente individualista como a nossa. No passado, a empatia era considerada um traço inato e não podia ser ensinado, mas pesquisas mostram que essa competência humana vital é mutável e pode ser ensinada aos profissionais de saúde, por exemplo. Quando analisamos as visões desses diferentes especialistas, é possível entender que, apesar de estarmos equipados para ter empatia, nossa condição como sociedade individualista muitas vezes desliga a chave e é preciso consciência para religar a nossa conexão com o sofrimento do próximo. As redes sociais, sempre elas, também contribuíram para a nossa queda de empatia, fazendo com que convivamos em bolhas de pessoas que são muito parecidas conosco, com profissões, renda, religião similares a nossas, por exemplo, nos deixando menos propensos a olhar com compaixão para o que é diferente. No caso dos profissionais de saúde que foram avaliados, a evidência de melhora da empatia avaliada pelo paciente em médicos foi demonstrada em estudo piloto de retenção e em um ensaio clínico randomizado. Outras evidências de que o treinamento de habilidades de comunicação para médicos melhora as notas de satisfação do paciente foram relatadas em um estudo observacional em grande escala. O cuidado médico empático está associado a muitos benefícios, incluindo melhores experiências do paciente, adesão a recomendações de tratamento, melhores resultados clínicos, menos erros médicos e reclamações de negligência e maior retenção do médico. Existe muita discussão sobre a empatia, ser uma capacidade natural ou algo que precisamos aprender.
Eu prefiro acreditar que ela faz parte da nossa evolução. Nossa ajuda mútua de nos fazer sobreviver como espécie e seres humanos há milhares de anos se organizaram em tribos e aldeias, proporcionando proteção e cooperação. A nossa união nos faz superar os elementos naturais que nos matavam, como a fome, o frio, os predadores, muito maiores do que nós. Se a existência humana fosse simplesmente o resultado da sobrevivência do mais forte, estaríamos programados apenas para dominar os outros, não para responder ao seu sofrimento e nos ajudar mutuamente. A angústia pessoal experimentada ao observar a dor dos outros muitas vezes nos motiva a responder com compaixão. A ajuda mútua existe nos primeiros relatórios de comportamento tribal e permanece uma força poderosa no mundo de hoje, onde milhares de organizações e milhões de pessoas trabalham para aliviar o sofrimento global. Empatia é a habilidade do futuro mais antiga que existe, e ela pode catapultá-lo em direção ao seu objetivo, por trazer percepção do que está acontecendo, enquanto você ainda tem a chance de ajudar outras pessoas. E como ter mais empatia, então? Bom, existem algumas dicas preciosas. Por exemplo, fale com pessoas novas. Tente criar conexões com gente diferente. E o próximo capítulo é todo sobre isso. Abra sua gama de pessoas e preste atenção em todo mundo que o cerca. Comece conversas com contatos que não conhece muito bem, como convidar um vizinho ou um colega de trabalho com quem você não fala muito para almoçar. Siga pessoas diferentes em redes sociais para entender outras realidades. Se você é cisgênero, pode seguir influenciadores transgêneros e entender quais são as dificuldades e a alegria daquele mundo. Experimente ver o mundo pela maioria de olhos que puder, entendendo como crianças, mulheres, homens, velhos, jovens, gays e todo tipo de pessoa. São pessoas como você, que têm muito a agregar para a sua vida, deixando você mais flexível e mais inteligente ao ter contato com esses universos. Assuma que você tem preconceitos, mesmo sem querer tê-los, e que muitas vezes julga as pessoas sem conhecê-las. Que se deixa levar pelos privilégios que tem, sem pensar que talvez não sejam todos que têm o mesmo leque de escolhas que você. Assumir isso é se abrir para escutar e ver tudo que existe lá fora. Vista a vida de alguém. Você pode tentar também viver a vida de outras pessoas por um curto espaço de tempo, se voluntariando para fazer algum trabalho em uma comunidade carente que precise do seu serviço, indo a um culto de uma religião diferente que seu amigo frequenta e pode te levar, ou simplesmente se colocando no lugar de outras pessoas, principalmente das que te irritam e você odeia, como aquele chefe que sempre responde com grosseria. Faça o exercício consciente de imaginar como será o dia dele. Que tipo de mercado de trabalho o educou nos anos anteriores para tratar assim com os outros? Você não vai deixar de reprovar esse comportamento, mas terá compaixão e sua cabeça vai deixar de ferver quando ele gritar com alguém. Encontre comunidades. Tente participar de grupos e associações comunitárias, como a Associação de Vizinhos do seu bairro, a sua igreja e o sindicato da sua classe. É interessante para conhecer pessoas que você vai enxergar diferentes visões e necessidades dentro de lugares nos quais circula há anos. E ainda vai sentir uma sensação de acolhimento, que é profunda e especial, que só acontece quando estamos trabalhando juntos por um objetivo e nos sentimos parte de uma comunidade. Escolha todos os dias trabalhar a sua empatia, porque ela amplia seu foco para que você exerça o seu propósito. Ela é importante para que você se sinta completo e conectado com outras pessoas e com a realidade na qual vive.
Empatia também pode ser um combustível de foco, porque você começa a perceber que toda vez que se perde na checklist, que não cumpre um prazo de entrega ou não consegue terminar o que começou, você impacta diretamente a vida de outras pessoas. Muitas vezes, fazer algo apenas por nós não é o suficiente, e é uma grande motivação saber que estamos facilitando a vida de alguém. Que existe na outra ponta alguém precisando da nossa pontualidade e da nossa atenção. Seja um cliente ou um filho que conta com você no horário de buscar na escola. Empatia traz foco para que não percamos mais esses compromissos, por pensar no quanto isso pode atrapalhar a vida do outro. No próximo capítulo, vamos falar de networking, porque o poder que as pessoas têm de nos ajudar a superar dificuldades e conquistar sonhos é maior do que você imagina. Mas para viver isso, você vai precisar ser mais empático e vai valer a pena. Foque nisto. Não importa o quanto você é competente, você depende de outras pessoas sempre. O sucesso é feito de outras pessoas e para ser bem relacionado de fato, só há um caminho: empatia. Empatia divide opiniões. Há pesquisadores que acreditam que nascemos com ela, outros que precisamos treiná-la. Empatia é sentir com o outro e não pelo outro. Para ser mais empático, você precisa sair da zona de conforto e experimentar outras realidades. Preste mais atenção nas pessoas e inicie conversas com gente diferente. Procure a sua comunidade profissional ou pessoal e faça um esforço para se envolver mais. Capítulo 9. Abraçando as oportunidades para o seu único propósito, o ponto da virada. Quando estamos realmente preparados, a oportunidade aparece, não a desperdice. Todo mundo que já está inserido no mercado de trabalho, talvez até quem ainda não está, já ouviu ou leu sobre a importância suprema do networking. Networking, por sua definição, é a prática de ampliar sua rede de contatos com pessoas que podem apresentar oportunidades para sua carreira. Networking é praticamente uma religião no ambiente dos MBAs, cursos de administração e coaches de carreira. A popularização foi tanta que hoje muita gente só de ouvir o termo sente um arrepio, porque o associa a eventos cheios de pessoas tentando trocar o máximo de cartões possível, forçar conversas com quem não tem nada a ver com elas e tirar desses contatos algum benefício, além de ser o pesadelo na terra para os introvertidos. A sensação que ficou é que networking é um recurso artificial e que, em última instância, nem funciona, porque ninguém se sente à vontade para ajudar uma pessoa que só está ali para conseguir algo de você. Realmente, trabalhar contatos como se você estivesse em uma mina de bauxita e não em uma comunidade de pessoas não tem como ser uma prática ética e confortável. Mas a conexão humana é a única forma que temos para realizar nossos sonhos e atingir nossos objetivos, e ao mesmo tempo viabilizar os objetivos de outras pessoas à nossa volta. O problema está na técnica e não no conceito. Você precisa de pessoas e elas precisam de você. Como o network funciona na prática? Um conhecido meu, que vamos chamar de Ed, era gerente de marketing de uma grande empresa hoje, mas sempre sonhou em fazer algo diferente, já que se formou em música e sempre quis trabalhar com isso, mas nunca viu um mercado para atuar e não sente o desejo de ser uma celebridade conhecida. Ele passava pela vida normalmente, como qualquer um de nós, pagando contas, trabalhando, tentando fazer mais exercícios físicos e foi morar com 2 amigos muito queridos. O apartamento era bom, eles se davam bem e um deles tinha uma namorada que estava sempre ali. Ed também fica amigo dessa namorada. Afinal, são muitas pizzas, cervejas, encontros no corredor e momentos que todo mundo passa junto. Até que um dia,
Mais de um ano depois que eles se conheceram, ele estava desabafando sobre como queria estar na indústria da música. E ela comenta que tem um irmão que possui uma produtora de jingles para grandes marcas, que inclusive presta serviço para a empresa na qual Ed trabalhava. Ela se oferece para indicá-lo. E depois de uma reunião com o irmão dela, eles se deram muito bem. Mas ainda não havia uma vaga ali para reposicionar o nosso amigo no emprego dos sonhos. Eles continuaram se falando, se seguindo nas redes sociais e às vezes Ed pedia indicações de leituras da área. Curtia os posts do irmão da namorada do seu amigo. 6 meses depois, ele recebe uma ligação. O assistente do produtor acabou de pedir demissão e ele pensou no Ed para a vaga. Que tal? O ponto da virada aconteceu e é hora de recomeçar. Parece um conto de fadas, mas é exatamente assim que a maioria das pessoas consegue empregos e oportunidades. Claro, você não vai conseguir morar com gente o suficiente para conseguir todas as indicações das quais precisa ao longo da vida. Mas esse tipo de conexão acontece de diversas formas. Em eventos, festas, aniversários, congressos, reuniões de trabalho. O importante é desenvolver relacionamentos significativos com as pessoas, demonstrando o quanto você é confiável e cooperativo. E ajudando as pessoas que puder ajudar, mesmo sem um benefício em troca à primeira vista. Existem 2 tipos de networking básicos, ativo e passivo. O networking passivo é aquele que fazemos naturalmente, como ter um amigo, ficar amigo da namorada dele e do irmão dela. Networking passivo também é aquele que você faz com seus colegas de trabalho, fornecedores e parceiros de negócio. As pessoas com quem você convive são a maior fonte de oportunidades que você tem e elas presenciam ao vivo que tipo de pessoa você é. Por isso que eu não deveria nem ter que te lembrar o quanto é importante tratar todo mundo que convive com você com gentileza, mesmo as pessoas que não são necessariamente gentis e principalmente aquelas que te dão nos nervos. Tem mais gente assistindo o seu comportamento. E perder a cabeça, falar grosserias, passar uma impressão errada de quem você é, pode custar muitas oportunidades. Já o networking ativo é aquele que a gente aprendeu a odiar depois de alguns anos de carreira. É o esforço para ampliar a sua rede por meio de encontros de associações, festas, coquetéis, feiras e reuniões. A primeira regra de ouro do networking ativo, aquele que você faz com intenção e planejadamente, é que você precisa fazer network mesmo sem precisar. Aliás, comece a cultivar relações com mais pessoas, principalmente se estiver bem empregado, com muitos clientes e muitos projetos encaminhados. É possível sentir de longe o cheiro de desespero de quem vai a seminários e congressos, apenas para conseguir algo dos outros. E o bom networking é uma conexão real, que vai além da troca de cartão. E esse tipo de conexão leva muito mais tempo do que uma conversa durante uma conferência. Leva encontros, reencontros, café, trocas de mensagem. Então, comece e faça um hábito de que você vai cultivando aos poucos, de forma a não atrapalhar suas tarefas do dia. Os frutos virão, mas eles demoram bastante para vir. E o melhor é que cultivar seus contatos seja uma tarefa prazerosa. E é melhor ainda se você for conhecido por esses contatos como uma pessoa generosa, que oferece tempo, contato e recursos, mesmo quando não está precisando nada em troca, não é? Networking é mais do que uma matéria de revista de negócios. É uma necessidade básica de todo ser humano que, infelizmente, foi absorvida pelos vendedores de soluções rápidas. Neste capítulo, vamos passar por muitas das dicas que demorei anos para aprender e que fizeram toda a diferença para conquistar meus objetivos. Todo mundo é importante. Isso parece um pouco estranho, vindo de alguém que escreveu um livro inteiro para ensinar você a eliminar tudo aquilo que só desperdiça tempo e focar na única coisa que constrói o seu propósito todos os dias.
E sim, o foco vem da nossa capacidade de dizer mais não do que sim, principalmente quando tratamos das nossas tarefas diárias, ao que decidimos nos dedicar. Mas quando falamos de conexão humana, nenhuma pessoa é uma perda de tempo, especialmente em um evento ou uma reunião que você já planejou fazer. Quando conhecer alguém em um coquetel da empresa ou durante aquele churrasco na casa da sogra, sempre preste atenção nesse contato. E mesmo que essa pessoa pareça não ter nada a oferecer, escute atentamente, cuide do contato e faça follow-up, de qualquer jeito. Mesmo que seja pelo simples prazer de entrar em um universo diferente do seu. E porque você precisa ser estrategista o suficiente para entender que já foi provado que praticamente todo mundo no planeta está com, no máximo, 6 pessoas de separação. O que significa que mesmo que alguém que você conheceu e que parece não oferecer nada, pode ser a ponte para alguém que pode lhe abrir portas e a sua próxima oportunidade. Então, todas as pessoas são importantes, dosando com bom senso a atenção que você lhes dá, com seus recursos de tempo e energia, claro. Nem todo o evento é importante. Aí está a hora de ser seletivo e aplicar o que aprendemos até aqui. Você tem muito trabalho na sua checklist da semana, do mês e do ano para gastar tempo demais indo a todo tipo de evento, topando todos os cafés, happy hours, seminários e indo a dezenas de lançamentos. Seja seletivo, vá a um evento de network da sua área sempre que puder, mas tendo em mente que não vale a pena ir em mais de um por semana. E que se parecer uma grande furada, você não volta mais e vai partir para conhecer outros. Uma iniciativa que vem ganhando mais popularidade são as redes de apoio. Existem hoje redes para mulheres empreendedoras, jovens, profissionais de diversas áreas, que se encontram periodicamente para trocar experiências, desabafar sobre dificuldades e trocar contatos. Estar com seus pares é muito mais importante porque pode significar conexões de verdade e até novas amizades. Não necessariamente aquelas pessoas têm um emprego ou um cliente para apresentar a você. Talvez não agora, mas elas passam por dificuldades parecidas e podem ser uma fonte de apoio, de soluções e de até boas risadas. Convivendo com uma dessas redes ou associações, você fica informado, consegue ver a sua profissão por outros ângulos, se motiva pela troca e tem acesso a mais oportunidades a longo prazo. Procure pela internet as redes ou currículos que podem ajudar você no momento pelo qual está passando, tendo cuidado de passar longe de pessoas ou instituições que se passam por redes de apoio para vender cursos ou terapias alternativas caríssimas. Não, você não vai ficar rico só com o poder do pensamento do nada. Pare de fazer varredura. Talvez o melhor conselho que existe sobre networking seja: pare de pensar em networking como uma tarefa. Esse excesso de racionalização e planejamento faz com que os eventos de networking, premiações e happy hours de associações de classe sejam sempre ocasiões que cansam antes mesmo de começar e que costumamos evitar. O melhor é pensar: estou indo para me divertir, conhecendo pessoas diferentes de mim. Dá para sentir quando estamos em um evento quem são as pessoas que só estão ali para caçar o seu, para tirar algo de nós. E, em geral, intuitivamente, nós fugimos dessas almas cebosas e carimbadas. Então, pense nelas quando precisar ir a um evento que importa para o seu networking. Tente ir na direção contrária e criar conexões reais, mesmo com quem não parece ser nada importante. Existe quem defenda que a melhor estratégia é encontrar apenas uma pessoa por evento e passar o tempo realmente conhecendo essa pessoa. Mas eu sugiro você estabelecer uma meta flexível de conversar com 3 a 5 pessoas por dia durante um evento, conferência, congresso ou feira.
Com esse número de novas conexões, você consegue ter uma conversa significativa com essas pessoas, sem ficar na ansiedade de varrer o evento. E ainda constrói contato suficiente para planejar um dia de reuniões e conhecer cada um deles mais profundamente, alguns dias após a apresentação inicial. É proibido despachar as pessoas que estão sendo simpáticas porque você quer se inserir em uma roda de peixes grandes do outro lado da sala. Mas é altamente recomendado dar um jeito de ser gentil, conhecer e em seguida dar um perdido nos mineradores de pessoas. Porque conforme você fica mais empático e disposto a se conectar, menos paciência terá para eles. Durante uma conversa em um evento, controle a ansiedade. Respire fundo e olhe quem está à sua frente nos olhos, prestando atenção no que é dito. Faça perguntas se o assunto realmente te interessar, porque muito da dinâmica de networking hoje está tão ensaiada que até as perguntas casuais nesses eventos acabam sendo sempre as mesmas. Troque cartões ou contatos. Peça para seguir nas redes sociais e tente efetivamente se conectar. No fundo, todos temos algo em comum e estamos em uma batalha para atravessar o dia sem sair do eixo. Vale a pena se conectar só por esse motivo. Follow-up é chato, mas necessário. Depois que você foi ao evento ou seminário e conheceu pessoas novas, mande um e-mail e uma mensagem logo em seguida, assim que chegar em sua casa ou no hotel. O mesmo vale para encontros menos formais, como alguém interessante que você conheceu no aniversário do seu cunhado, por exemplo. Tente sempre mandar uma mensagem em até 24 horas. Comente sobre algo da conversa e agradeça pelo tempo e pela simpatia daquela pessoa. E se houver um projeto ou um objetivo concreto naquele contato, chame para uma reunião ou um café. Sim, eu sei, vocês acabaram de se ver e agora precisam se ver de novo e parece muito trabalho. Nós já conversamos no capítulo 8 sobre como não existe sucesso sem outras pessoas e você precisa construir uma rede se quiser atingir seus objetivos. Não apenas os profissionais, mas os pessoais também. Nunca sabemos de onde virá a pessoa com quem vamos casar, nosso próximo amigo ou terapeuta. Pode ser primo de um desses contatos que você teve preguiça de fazer follow-up. O ritual é mandar a mensagem em 24 horas e tentar marcar um segundo encontro em até 10 dias para vivenciar uma conversa com esse contato em uma situação mais tranquila, com menos gente, para conhecer de verdade as possibilidades de como vocês podem se ajudar e quais são as forças que podem ser colocadas em movimento ali. Se você não conseguir essa reunião ou café em 10 dias, não fique triste e, por favor, não seja rude ou cobre demais a pessoa, como se ela tivesse a obrigação de encontrar com você. Pense naquele contato como um conhecido distante e não como um contato de fato. O que significa que você não pode sair mandando mensagens pedindo as coisas para essa pessoa. Tente investir na relação e só peça favores para quem você tiver intimidade o suficiente. A não ser que seja uma questão de vida ou morte, ou uma oportunidade que você vai se cobrar a vida inteira por não ter falado disso, mas com a consciência do risco de virar o chato. Quem não serve, não serve. Acho que deu para entender que mudar o modelo mental para fazer networking é necessário e até urgente para conseguir relacionamentos que sejam interessantes e potencialmente lucrativos. Minha sugestão é para você ir para esses eventos ou reuniões tirando o foco de quem aqui ajuda meus objetivos para como eu consigo ajudar quem está aqui? A conversa vai ficar mais leve e você terá o que dizer e terá ainda mais disposição para escutar, mudando o eixo da experiência de networking.
E ainda pode servir de bom exemplo para mudar para sempre o ranço que sentimos dessas reuniões. Eu não consigo me controlar no otimismo, porque realmente acredito que possa existir um mundo em que as pessoas estão conectadas de fato para se ajudar. E essa troca vai gerar relações e mercados mais saudáveis para todo mundo. Encare o networking como um momento de servir ao outro, porque quem serve está sempre recebendo muito mais do que oferece. Foque nisto. Networking não é mineração de contatos. Comece a fazer networking antes de precisar. Vá, no máximo, a um evento de networking por semana. Trate todas as pessoas que conhecer como relevantes. Procure conhecê-las de fato. Conheça pessoas perguntando como você pode ajudá-las. Faça follow-up em até 24 horas. Capítulo 10. A jornada extraordinária rumo à sua única coisa. Um novo modelo de realidade. A vida só será plena quando você descobrir o que veio fazer neste planeta. Responda sinceramente a si mesmo: o que eu vim fazer nesse mundo? A Madre Teresa já dizia que, se você julga alguém, não tem tempo para amar essa pessoa. Nós passamos por uma jornada nesse livro que foi desde lidar com você e seus mecanismos de autossabotagem, gatilhos de perda de foco, até compreender como se conectar com outras pessoas e cooperar dentro de uma sociedade para lá de individualista. O julgamento é uma das características mais marcantes dessa sociedade, e passamos o tempo todo julgando os outros e a nós mesmos. Boa parte do investimento que fazemos em técnicas de meditação tem a ver com silenciar a voz do julgamento que está sempre trabalhando. Precisamos fazer um esforço ao meditar para aprender a apenas observar nossos pensamentos, sem julgá-los ou nos envolver demais com eles, para assim ter uma mente que funciona com mais clareza e propósito. Existe uma questão muito importante para você começar a trabalhar seu foco, para viabilizar todas as ferramentas que nós elaboramos aqui. A autoaceitação. Eu aposto que durante os capítulos, muitas vezes lembranças voltaram. Muito tempo perdido, com o que hoje parecem bobagens. Muita procrastinação vergonhosa e muitas ocasiões de lidar mal com suas obrigações, com seu propósito e com as pessoas da sua vida. Mas é necessário parar de julgar, antes de tudo, de ter vergonha da pessoa que você já foi. A verdade é que você ainda é a mesma pessoa que era quando cometeu todos os erros, quando procrastinou, quando deixou a preguiça levar a melhor, quando não pensou na assistente que precisava desesperadamente da sua resposta naquele dia e passou um dia inteiro imerso nas redes sociais sem conseguir fazer mais nada. Nós tendemos a julgar muito a pessoa que já fomos, a ter vergonha dela, e não nos perdoamos para garantir parar as vozes do julgamento na nossa cabeça que estamos nos punindo o suficiente. Para que tudo que conversamos aqui funcione, vou pedir encarecidamente que você se perdoe e acolha o procrastinador sem empatia que já foi. Porque você ainda é essa pessoa, mas agora em um ponto diferente da jornada. Aquelas vezes que perdemos o foco ou que não sabíamos direito o que queríamos da vida foram importantes para entender as consequências dessas atitudes. Você, mais do que ninguém, sabe das oportunidades que perdeu e de quantas vezes perdeu o sono, sentindo ansiedade por não conseguir dar conta de tudo. Então, você já foi punido o suficiente. Pode acreditar e pode convencer as vozes da sua cabeça. Recomece sua vida. Todos os dias, quando nasce o sol, nós temos uma nova chance de fazer tudo diferente. E mesmo no dia em que você tiver uma recaída e agir de novo como aquele que já foi, lembre-se de que é parte do processo. Você pode só aproveitar o próximo dia para recomeçar.
Não coloque rótulos sobre si mesmo, principalmente os rótulos que falam com você de um jeito que você nunca falaria sobre um amigo querido. Autoaceitação também é aprender a ser seu próprio amigo. Essa é a peça que falta nesse quebra-cabeça de construção de foco que você precisa montar para trabalhar no seu propósito, para se entender como uma pessoa focada e agir assim no seu dia a dia com consistência, sem sentir que criou uma rotina artificial ou que está forçando a barra. Não se trata de acreditar plenamente que você é melhor do que costumava ser. É sobre liberar a necessidade de julgar essa pessoa de antes, porque ela, na verdade, ainda é você. Quando entendemos que o julgamento não leva a nada, entendemos de certa forma que nada do que você acreditava sobre si mesmo pode ser tomado como uma verdade absoluta. Você agora vai se reconstruir a partir do seu propósito, selecionando o que realmente é importante para você, dia após dia, ano após ano, e construindo a sua vida com base nas suas prioridades, e não em outras pessoas, ou no medo do julgamento, ou na imagem que você acreditou ser a sua por tantos anos. É hora de acreditar, respirar fundo e assumir a sua postura de meditador consciente. Se analisar e se acolher, porque deu para entender que a jornada do foco vai depender da sua mente tranquila. O julgamento nada mais é que um ruído inútil e que vai destruindo sua autoestima e vontade de viver. E quando você parar de se julgar tanto, vai perceber que começa a parar de julgar os outros. E abre mão de passar o tempo repetindo tudo o que reprova no comportamento de alguém, da maledicência interna e da externa, a famosa fofoca, e investe sua energia emocional no que realmente importa. O fundador do Centro de Meditação Temple of Universe, Michael Seiger, diz em seu livro A Alma Indomável que para ser quem você deve estar disposto a abrir mão de quem você pensa que é. E esse processo começa agora, com um plano de vida em mãos, técnicas para se cuidar e respeitar, relacionamentos conscientes com outras pessoas e abertura para conhecer gente nova. Você pode deixar de lado quem achava que era. Se olhe no espelho e repita palavras de aceitação. Eu posso ter feito escolhas erradas, posso ter errado mais do que agora, mas estava fazendo o melhor que podia, com base no que eu sabia e onde estava naquela época. Isso não era motivo para ter vergonha de onde eu estive ou de quem eu fui. As famosas crenças limitantes. Uma vez que apegar-se à dor ou à vergonha não resolve nada, não completa projetos e não paga boletos. Apegar-se ao medo e às crenças que travam seu futuro, menos ainda. As crenças limitantes são um termo bem conhecido para designar tudo aquilo que você acreditava ser verdade sobre si, que foi ensinado na infância ou que você tirou essas conclusões por conta de acontecimentos da sua vida. E que hoje essas crenças atrapalham e muito o seu desenvolvimento. O maior especialista em desenvolvimento pessoal do mundo, Tony Robbins, explica que uma crença é um sentimento de certeza sobre o que algo significa. E que o nosso maior desafio é que a maioria de nossas crenças foram criadas inconscientemente, com base nas nossas interpretações de experiências dolorosas ou prazerosas em nosso passado. Mas Robbins pontua, o passado não dita presente, a menos que você continue a viver lá. Nós podemos encontrar experiências para basear quase qualquer crença, e a chave é ter certeza que estamos conscientes sobre o tipo de crenças que estamos criando. Resumindo, se suas crenças não ajudam a realizar os seus sonhos, mude-as. E como já dizia o próprio Tony Robbins, a única coisa que está te impedindo de conseguir o que quer é a história que você continua contando para si mesmo. Lembra quando falamos da doutora Marisa Peer no capítulo 5? Ela entendeu que existia uma crença limitante muito comum entre as pessoas que se autossabotam,
que é acreditar que você não é o suficiente. As crenças limitantes podem variar muito de pessoa para pessoa, mas sempre possuem algum grau de catástrofe, de tragédia grega anunciada, profecia autorrealizável. Quase sempre, elas têm enunciados que falam sobre o que você não pode fazer, o que sempre acontece ou o que nunca acontece. É o que a escritora Marilynne Robinson chama de seu pequeno mito cruel. Nada dá certo para mim. Eu nunca consigo ser disciplinado mesmo. Eu não mereço. Eu não valho nada. São só alguns exemplos de crenças limitantes que não falamos claramente, mas transpiramos na nossa forma de viver ou no jeito que nos autossabotamos. Eu quero usar o exemplo de uma amiga muito querida, inteligente, que tinha um casamento estável e feliz, mas que sofria de muita ansiedade por uma crença limitante que trazia da sua infância. Podemos chamar a minha amiga de Janaína, para proteger a sua identidade. Ela cresceu em um lar com uma mãe narcisista e um pai ausente, que se separou da mãe quando Janaína era ainda um bebê. A casa era emocionalmente instável e dependia dos humores da mãe, que estava sempre se virando contra ela sem motivo aparente. Chegar da escola para Janaína era sempre uma surpresa. Ela poderia encontrar um apartamento todo escuro e a mãe deitada na cama do quarto, deprimida. Poderia encontrar um jantar quentinho, feito por uma mãe otimista e animada. Ou poderia encontrar uma mãe irada, aos berros, por algo que ela nem sabia que tinha feito, entre outras variações. Depois de adulta, ela saiu de casa, construiu uma grande carreira como advogada, abrindo seu próprio escritório. Passou muitos anos se sentindo ansiosa ao ver novos e-mails na caixa postal ou mensagens no WhatsApp. Quando uma dessas crises foi forte demais, ela decidiu fazer terapia para entender por que ela tinha tanto medo dos outros. Janaína sentia um medo congelante de olhar as mensagens, que muitas vezes eram carinhosas, divertidas ou só comunicações sem conflito. Ela conta que, em algum momento, desenvolveu a crença de que, no fundo, todo mundo a odiava e que poderia mudar de humor sobre ela tão rápido quando sua mãe mudava quando ela era criança. Claro, essa conclusão não veio rápido. Precisou de muita terapia e autoobservação. Apesar dos sorrisos e cordialidades, ela não conseguia acreditar que era estimada por clientes e até por amigos e pelo marido. Era uma crença limitante que ficava guardada lá no fundo, enquanto ela se esforçava para ser a melhor aluna da escola, a melhor estagiária, a mulher mais atenciosa e que cuidava melhor da casa, numa tentativa inconsciente de quebrar com a profecia de ser alguém de quem ninguém gosta e que está prestes a sofrer uma grande reviravolta nas relações a partir de uma única mensagem. Janaína teve crises de ansiedade antes do tratamento psicológico por acreditar que quase qualquer comunicação que recebia significava um conflito em vista, ou que qualquer coisa que ela dissesse poderia ser a coisa errada. Um cliente que mandava e-mail só podia ser para brigar com ela ou reclamar que o serviço era muito ruim. Quando a sua terapeuta mandava mensagem, de alguma forma, ela achava que a profissional ouviu seus pensamentos magicamente e veio reprovar. Ou quando seu marido passava muito tempo calado, ela tinha quase certeza que foi por algo que ela tinha feito. É ao mesmo tempo se considerar muito pouco, enquanto você se leva muito a sério, não é mesmo? Que tipo de entidade teria tamanho poder de mudar humores internos e ser o centro da vida de tanta gente? E ao mesmo tempo, como um ser tão negativo, ter a certeza de que você só pode ser a maçã podre de todos os seus relacionamentos? Essa crença já gerou muitas crises de ansiedade, quando Janaína via que tinha muitas mensagens no celular, e cada uma delas lhe despertava um medo especial.
e já impediu de tentar coisas novas, porque ao mandar mensagem para um desconhecido sobre um projeto, só conseguia se ver como um incômodo ou até uma ofensa na vida da outra pessoa. A verdade é que Janaína já perdeu muito com essa crença limitante de que ela não era apreciada e que isso era tão importante que poderia modular o quanto ela acreditava que merecia estar viva. E já que ela não merecia, melhor não terminar aquele projeto ou fazer aquela viagem. O melhor é ficar quietinha, sem se destacar. Aí que está o pulo do gato sobre crenças limitantes. Elas parecem coisas simples, mas possuem o poder de tomar uma parte considerável da sua vida, se você permitir. Elas se tornam um tempero forte demais que rouba o sabor do prato e vai espalhando seu cheiro pela sua vida profissional, seus relacionamentos e sua autoimagem. E você pode aproveitar que está meditando, que investe diariamente na sua consciência e analisar suas relações para entender o que você acredita ser, na verdade, sobre si mesmo. Vou ajudar e dar alguns exemplos de crenças limitantes mais comuns. Eu não tenho tempo para, em geral, para qualquer coisa que esteja ligada à ideia de cuidar de você ou da sua saúde. Eu não tenho disciplina para, em geral, qualquer projeto ambicioso. Eu não mereço, tenho medo de ser rejeitado. Eu não tenho o que preciso para ser bem-sucedido. Eu nunca conseguiria fazer isso. Pessoas que enriquecem não são boas pessoas. Eu não sou bom com dinheiro. Dinheiro foi feito para gastar. Eu não confio em mim. Eu não dou conta. Eu não sei lidar. Muitas vezes nós não falamos as crenças como uma frase completa, racionalizada, mas agimos de forma a expressá-las nas nossas ações. Quando você acredita que não pode lidar com uma situação desafiadora, como um novo contrato de trabalho numa empresa muito maior, você realmente não vai lidar. Você vai agir inconscientemente para provar que sua crença está certa. E isso, de um jeito distorcido, mas completamente comum, é uma fonte de segurança para sua estrutura emocional. Ao final daquela experiência, você vai pegar a carta de demissão e olhar para sua profecia autorrealizável dizendo: eu sabia. Você provavelmente entregou tempo demais da sua vida a crenças que só falam mal de você. E, se não está tomando nenhuma atitude para mudar sua vida agora, é provável que viva a mesma rotina por muito tempo ainda. E nós passamos as últimas dezenas de páginas discutindo ferramentas de mudança. Eu escrevi este livro porque acredito que você é capaz de retomar o controle da sua vida, um dia por vez, e mais cedo do que você imagina. Se você ainda não consegue acreditar em si, tenha certeza de que eu acredito. Eu quero finalizar nossa jornada com toques práticos para começar a mudar suas crenças limitantes. Desapegue da aprovação dos outros. Pare de pensar no que estão pensando sobre você. É o multiverso de julgamento no qual você se mete fazendo isso. Se o que você faz não machuca nem prejudica ninguém, não importa que seja ridículo. O mundo está cheio de pessoas ridículas e continua girando mesmo assim. E muitas vezes seus planos são ambiciosos e você não precisa ter vergonha deles. Se monitore e quando perceber que está preocupado com o que os outros vão achar, ligue aquele famoso botão, foda-se. Todo mundo precisa usar ele um pouquinho. Lembre-se, você só tem uma vida e ela é bem curta. Lembre-se também que você tem a dádiva do livre-arbítrio. Todos os segundos você pode fazer uma escolha. Você escolhe quando acordar, o que comer, o que prestar atenção agora. E o minuto seguinte você pode escolher tudo de novo. É assustador e maravilhoso. Você nasceu com livre-arbítrio. Escolha desligar o celular, escolha começar a estudar com antecedência e não no dia da prova. Escolha comer a segunda coisa mais gostosa do cardápio e não a mais gostosa que estraga a sua reeducação alimentar. Você pode ter escolhido errado pela manhã,
mas pode reescolher de tarde. Lembre-se todos os dias de que você que está no comando dessa vida. Estude em qual momento da sua história diverge da realidade. Todos nós temos momentos de insights, nos quais entendemos que nossas crenças limitantes são absurdas. O da minha amiga da história foi quando ela recebeu um e-mail de um cliente difícil, mas importante. E passou uma semana sem abrir. Ela passou uma semana com medo. Passava pela caixa de entrada se dizendo que tinha coisas mais importantes para cuidar do que aquelas. Estava com muitas urgências no escritório. E quando finalmente tomou coragem, era um convite para assumir a conta de uma empresa do mesmo cliente que estava feliz com os serviços prestados pelo escritório. Ela tinha perdido o prazo para aceitar e eles já tinham fechado com outro advogado. Em alguns momentos, a vida nos mostra que estamos nos contando a história errada. Achamos que somos ruins com dinheiro, mas os boletos estão pagos. Acreditamos que não merecemos reconhecimento, mesmo com um histórico impecável no trabalho, e assim vai. Estude a sua crença, contrapondo-a a histórias por realidade. Será que ela está 100% correta? Ou você que está tomando a menor parte de você para explicar o todo? Mude a história quantas vezes for necessário. Reconte para si mesmo a verdade. Repasse os momentos em que a vida provou que aquela história cruel que você se conta não tinha nada de verdade. Faça isso com a insistência de quem está ensinando uma criança a comer ou a escovar os dentes antes de dormir, porque você sabe que pode ser ainda mais teimoso do que qualquer criança. Então, todas as vezes que bater aquela fisgada no estômago, você sabe qual é. Você vai repetir de novo quais são os fatos concretos que já presenciou sobre você, que comprovam que não é verdade. No nosso exemplo, a minha amiga sabe que toda vez que ela começa a evitar responder às mensagens do celular, ela pode respirar fundo e dizer: quase sempre é alguém precisando confirmar algum detalhe ou contar alguma novidade. E se repetir isso, porque é o que a experiência provou ser o padrão. E assim, muito aos poucos, ela pode mudar essa reação emocional que aprendeu quando criança. Ela não tem mais o que temer. É uma adulta se relacionando com adultos estáveis agora. Só a prática pode criar o hábito de acreditar em si mesmo. Então, você vai precisar insistir. Conte, reconte a sua história, para aos poucos derreter essa crença sólida sobre você. Pessoas focadas não são seres iluminados. Não nasceram assim e não estão fingindo que estão com tudo sob controle. Quem tem foco quase sempre desenvolveu um conjunto de hábitos e de maneiras de ver a vida que ajuda a facilitar a produtividade. E pessoas focadas não estão dando conta de tudo, mas estão equipadas para mudar de plano mais rápido e se enxergarem com mais realismo na hora de estabelecer planos. O foco é um hábito que vamos cultivando ao cobrir diferentes áreas da nossa vida, com presença, consciência e até uma certa humildade, porque ele nos ensina a ir construindo a realidade devagar e sempre, sem assustar. Espero que a jornada tenha sido transformadora. Mais do que isso, espero que você veja toda a transformação que você pode causar na sua vida e no mundo. Quando conseguir atingir a sua melhor versão, que escorrega, mas não desaba, é hora de recomeçar. Foque nisto. Pare de julgar quem você já foi. Analise que histórias você fica se contando sobre si mesmo. Desapegue de ligar para a opinião dos outros. Acolha seus defeitos e recomece sempre, após cada recaída. Trabalhe pela única coisa que vai trazer alegria e sintonia com propósito. O resto você administra. Foco é presença. Esteja na sua vida 100%. Sobre o autor. Vinícius Almeida é um pensador inquieto, mestre em administração de empresas.
É biógrafo, romancista e professor. Sempre teve paixão pela administração pública, chegando a lançar um livro técnico nessa área. Formas de cooperação, negociação e conflito no setor público. Foi também finalista do 11º Prêmio Mário Covas, na categoria de Inovação em Serviços Públicos, em 2014. É autor dos livros Jogo da Verdades e O Cosmos e Nós Dois, ambos publicados pelo grupo Novo Século. E aí, gostou desse audiobook? Fico muito feliz que você ficou comigo até aqui. Se gostou, por gentileza, comente, compartilhe e se inscreva no canal. É muito importante para o nosso crescimento. Até a próxima!